finalmente a gente deu um ghost em vocês. Uns 6 meses, sei lá. É bastante tempo, né? Mas a gente voltou. Mudamos o estúdio. Voltamos de estúdio novo. Mudou tudo agora. Agora a gente vai fazer o que a gente quiser. É isso aí. Cada hora. Agora a gente tem um espaço só pro estúdio. Eu tô muito feliz de estar conversando de novo, falando de novo, qualquer coisa. Também, Lulu. O poder de expressão é muito bom, faz bem pra saúde, pra alma, né? Exatamente. Tem uma voz. Exato. É muito bom. Tem uma voz e eu sabia que muita gente ouve, compartilha, critica ou não, uma mas voz aí é útil. isso. Esse é o espaço de discussão, cada um dá sua opinião. Até eu ter uma voz inútil também é bom. Sim. Porque você se expressar, às vezes, você não precisa fazer tanto sentido. A gente tem que aprender também a respeitar a opinião dos outros. Cada um tem sua opinião, mas a gente tem direito de dar a nossa. Com certeza, né? E é muito bom ter um canal de dar, né? A grande revolução é a comunicação, né? Eu falo, todo mundo tem que ter um podcast, porque o podcast faz muito bem pra saúde. Muito bem. Muito bem. Só de se ouvir. Familiares também. Não, mas a magia da edição, de ficar se ouvindo o que você fala, é muito legal também. Você entende a sua comunicação, sabe? É uma coisa muito legal, muito interessante. Mas era uma coisa, a gente fazia isso em formação, sabia? De psiquiatra, o indivíduo tem as salas com espelho, você se gravar atendendo, depois você vê o atendimento e você ter a percepção dos erros. O jogo de futebol, técnico, os caras têm que se assistir jogando. É muito bom você ver depois, né? De fora, aquilo que você produziu, né? Você consegue ter uma percepção maior de erro e muitas coisas que você achava o máximo, você percebe que não é nada. Que não tem nada a ver. É muito estranho. A percepção de fora é muito diferente, né? Diferente. Até a voz, até o tom da voz é diferente. Você se escuta no áudio, você fica, essa é a minha voz. Porque uma coisa é você ouvir, você se ouvir, né? A outra é o outro no ar ouvir. A propagação da voz é totalmente diferente. Só os gêmeos. Gêmeos, eles sabem como é a voz deles, porque eles ouvem o outro gêmeo. Não sei se a voz é igualzinha. Eu acho que não, necessariamente. Não sei, talvez vá mudando conforme a vida. Né? Se fuma, não fuma, sei lá. Bom, hoje a gente está aqui, depois de tanto tempo, nós vamos ficar 3 horas gravando aqui, né, o programa. Vamos passar a madrugada inteira aqui falando disso daí. A gente vai falar sobre capitalismo de vigilância. E o impacto disso na saúde mental dos adolescentes, das crianças e da população de forma geral. Socialismo de vigilância também da China, com aquele scorecard, todo mundo tem a pontuação. Black Mirror dos mais Black Mirror. Total. The most black of the mirrors. A colonização de volta com tudo isso que está acontecendo. Nós estamos sendo colonizados de novo. É exatamente sempre, isso que está acontecendo. A gente nunca deixou de ser. Não, a gente nunca deixou de ser. Mas agora eu acho que a gente está sendo colonizado por menos pessoas, tendo acesso a cada vez mais. Bem que antes a gente tinha um rei. Isso é o máximo de menos pessoa que dá pra ter. Sim, um só. Não tinha, é verdade. Mas não era uma inteligência artificial overlord do Bezos que se manda pro espaço. Exato. Não era mesmo. O rei não controlava a quantidade de pessoas que hoje... E eles não escutavam você na sua casa. Informação, né? Totalmente. No seu celular, no seu carro. Essa é a ideia do capitalismo de vigilância. A grande revolução. Ele de volta, né? Ele traz uma revolução total, mudando totalmente o padrão dos relacionamentos. E como toda forma de capitalismo, ou a própria vinda do capitalismo... tem coisas boas, tem coisas ruins, né? Traz alguns avanços, mas tem muita coisa ruim. Os avanços tecnológicos são bons, mas a questão de controle mercadológico, privacidade, é a pior de todas. Manejo comportamental. É assustador. Tem um livro muito bom que eu acho que quem define muito bem a questão do capitalismo da vigilância, da Shoshana Zuboff, que é professora de Harvard, da parte de administração, que vem trabalhando muito com isso. Ela demonstra claramente o seguinte: há uma mudança totalmente nos padrões do que está acontecendo e cada vez mais o controle é tomado por pouquíssimas pessoas, né? Você falou do Bezos, você vai falar do Zuckerberg, você vai falar do pessoal do Google. Todos os reptilianos, não é? Todos os Illuminati. E isso é incrível, porque eles controlam uma quantidade de dados e informação que tem um valor. A Zuboff, ela chama isso, para você ter uma ideia, de superávit comportamental.
né? Porque eles têm um controle tão grande do entendimento que eles preveem, né, todos os padrões de comportamento dos indivíduos e vendem essa informação. E é assustador isso. Controlam eleição, tudo. Controlam padrões mercadológicos, controlam as suas preferências, seus interesses. Tudo. E pode ser pior. Não é? Olha só, se você pensar em formas de mídia antes de uma situação dessa, como é que a mídia, de alguma forma, engana, né, ou tenta trazer uma atenção para uma determinada coisa? A primeira delas é desviar a atenção, né? Então você pode estar vendo um monte de vídeos muito bobos, que é o que todo mundo está fazendo, mas você está deixando de ver o que está acontecendo com o planeta, por exemplo. Pão e circo, né? Exato. O circo continua aí. É isso aí, né? Ele pode fazer o que mais? Ele pode deturpar tudo aquilo que você está observando. Ou está te passando dados que só você vê. Ele vai tendenciando aquilo. E eu acho que o pior de tudo, ele está isolando todo mundo. Eu acho que essa é a grande questão. Porque eu acho que falar de capitalismo da vigilância não é nossa praia necessariamente, né? Eu acho que tem muita gente ligada a isso que vem falando muito. Mas eu acho que tem tudo a ver a gente falar disso no momento em que o adolescente e a criança ficou dentro de casa por quase 2 anos. Imagina o quanto de dado, de informação. Não é só isso, maximizou a velocidade que estava acontecendo esse processo, né? Por causa dessa privação de espaço, de todo mundo ter ficado em casa. Mas eu tenho uma outra teoria também. Você pensa que eles conseguem manipular o padrão de comportamento também dos jovens. E o que está acontecendo? Eles estão cada vez mais isolados, cada vez mais focados naquilo, né? E hoje a quantidade de depressão que está acontecendo, veja, não é só por isso, né? Mas seguramente isso favorece muito, porque ele parou de fazer esporte, né? Já com a pandemia, mas era uma forma de poder ajudar. Ele podia estar com a família, ele não está. Ele está isolado dentro do quarto, vendo um monte de vídeos que só serve para distrair a atenção dele, né? Ou para fazer com que ele compre uma determinada coisa. E isso está fazendo o quê? Eu vejo pós-pandemia agora, a gente está tendo dados assustadores. O JAMA Pediatrics divulgou esse ano, logo pós-pandemia, dados de que cada 4 adolescentes, um está deprimido. De cada 5 adolescentes, um está ansioso. Sem falar na questão da dificuldade social que eles estão vivendo no retorno, onde aqueles que tinham padrões de relacionamento muito intensos, muito fortes, com grupos fechados, ainda estão conseguindo se virar. Aqueles que eram meio satelizavam os grupos, eram colegas, participavam dos grupos e tal, eles estão isolados. Isso também está afetando muito a condição, seguramente, de humor. Sem falar de outras coisas aí que são super polêmicas, mas assim, as questões do impacto do Covid e aí questões do próprio impacto, por exemplo, da vacina. Veja, eu não estou propondo não vacinar em absoluto, pelo contrário, tá? Acho que todo mundo tem que vacinar. Mas uma das coisas que acontece, por exemplo, com o adolescente é fadiga. Quase 1/3 tem fadiga e às vezes isso se confunde, né? Com depressão. Não é uma coisa rápida, né? É uma coisa, quer dizer, uma coisa logo rápida. Pós-vacina. E eu tenho visto, e isso tem se confundido às vezes também com depressão. Com um jovem que está totalmente isolado, com dificuldade dentro do grupo, sofrendo um controle, né, e uma vigilância midiática o tempo todo, que é passado aquilo, ele não consegue se desligar daquilo. Num ano que a gente lança a CID-11, agora em janeiro, daqui a poucas semanas, e a gente fala de dependência de game, né? Que é um dos aspectos disso tudo, mas, bom, a dependência é de tudo. A dependência é da tela, a dependência é da informação, a dependência é da absoluta falta de conexão com as pessoas, né? Que está se perdendo. De coisas que são feitas para viciar e viciam rápido e maximizam a sua vontade de consumir conteúdo que seja qualquer coisa, você entende? Coisa. E existe a dor é uma dor psicológica de comparação o tempo inteiro, de questão de like, de questão de comentário, de questão de que você vê
um arquétipo perfeito de alguém que é muito mais famoso e muito mais atlético e vivendo a vida. E é um lado falso das pessoas. Exato. É um lado editado das pessoas, que não é você. Falso, não é nada, é tudo manipulado de alguma forma. Dor de comparativo, tá? Extremamente, porque enquanto a gente era uma vila que conhecia 20 pessoas na nossa vida inteira. Exato. Não existia, né? A gente não é feito para isso. Né? E se vinculava. Hoje as pessoas estão... Eles não conhecem a pessoa da realidade, do seu lado. Né? Antes era real. Exato. Era você sabia os defeitos também, claro. E os problemas por trás. Cara, eu tenho um site... site não, tem uma página no Instagram, eu não me lembro qual é, mas é de uma menina, por exemplo, que mostra todas as sacanagens que são feitas nas fotos das meninas. Então ela mostra o real como é. A perna, né? Aumenta a bunda, daí você vira o ângulo. É incrível. E é uma das formas da mídia, né? Vender, enganando, dando um valor maior do que é, né? Mascarando a forma como é, mostrando aquilo às vezes aos poucos, né? Muito aos poucos, e talvez a maior questão disso você vai ver é lembrar as campanhas para cigarro, né? Algumas décadas atrás, e passou uma imagem como se fosse a coisa mais incrível do mundo, é uma porcaria. Porque o vício em celular é pior que o vício de cigarro. Exato. Na questão de dor mental. Então, a gente está vivendo isso. Só que aí é pior, porque a gente sempre viveu esse tipo de situação. Só que agora a gente está vivendo esse tipo de situação, sendo que o que a Zuboff chamou de o grande outro, né? O grande outro sabe tudo da gente. Big Brother. Exato. Ele sabe. Ela chama de o grande outro. Ela mimetizou né? É o grande outro. Gostei do nome, uma coisa mais. Exato, no sentido quase de assim, fantasia, né? Exato. Quase sci-fi. Cara, eles fazem isso, só que agora eles fazem isso sabendo tudo de nós. Tudo de você. Mais do que a gente sabe sobre nós mesmos. Nós mesmos. Porque eles sabem o que a gente vai gostar sem a gente saber do que a gente vai gostar, né? Isso não existia até pouco tempo atrás. E foi uma grande sacada começada pela Google, que começa esse processo todo a partir de um neoliberalismo muito grande, né? E assim, no sentido é que assim não controla nada, né? Vamos liberar tudo. O Estado não controla mais nada, né? Então isso permitiu, tudo pautado nessa ausência total de controle do Estado, eles começarem, na prática de uma liberdade total de ações frente a toda a questão capitalista, de tomar, né, e de ter o direito de começar a invadir a privacidade de todo mundo e usar esse conhecimento para vender. É uma questão, sabe, que faz sentido economicamente da questão da demanda, que antes eles tinham controle da oferta total. De você, agora eles chegaram num ponto que é tão eficiente, questão da produção, uma coisa tão... Os monopólios gigantes que tem milhões de analistas para cada detalhezinho, virou uma máquina tão perfeita que agora tem o controle da demanda também. Daí eles têm todo o controle de todas as relações econômicas, né? E é assustador, pelo controle da população, da sua vontade de comprar, da sua vontade de consumir, do tempo. Porque os caras falam, tempo realmente é dinheiro. Quanto tempo a gente está no celular? Exato. Mas eu acho que tem isso seguramente. Mas eu acho que começa a ter algo mais grave também, muito polêmico. Talvez o grande questionamento da Zuboff é se provar que tudo isso realmente existe, né? Se isso realmente as companhias estão fazendo isso, né? Todo mundo sabe. A certo ponto, mas eu acho que elas nem sabem elas mesmas o poder que elas têm. Exatamente. Conforme o algoritmo sabe, mas elas não sabem ler perfeitamente o que eles criaram, né? A própria Zuboff descreve uma coisa falando do Windows 10, diz assim: olha só, tudo que foi criado fundamentalmente é para coletar dado. E mesmo que você trave ele com aquelas mudanças dos padrões que vem com os padrões, não. Eles vão ter seus dados do mesmo jeito. Antes não era tudo conectado. Hoje é tudo conectado. Só que eu acho que tem uma outra questão que começa a ficar pior. Eles começam a controlar o comportamento. Não só ter o entendimento da tendência daquilo que você faz, né? Não, eles começam a embutir no jovem, embutir na população de forma geral exatamente aquilo que eles querem. Eles sabem o que você pensa, eles sabem quais são seus desejos, né? E eles têm poder de conseguir te dar informação e você vê só uma forma de informação
né? E ratificar ou não aquilo que você quer ou que o adolescente quer. Até mais eu posso ir. Ele pode te fazer colar naquela situação onde você não consegue se ver livre daquilo. É o adolescente, por exemplo, com jogos, né, com a história das gemas ou com o tempo, né? Você para abrir a arminha tal, você vai conseguir abrir amanhã só, daqui a 24 horas, né? Mas você pode, pagando tanto, você pode abrir agora, né? É assim os joguinhos. Eles são de graça, mas são de graça em termos, né? Eles fazem tudo isso. Uns pay to play, né? É terrível. E que virou uma coisa de status social, as arminhas, os skins, a questão de você comprar, do mundo do gamer, saca? Da questão da Twitch, de você tá... Eles controlam o que as pessoas vão jogar. Porque se eles controlam 10 streamers... E a gente vai ver. E eles colocam um patrocínio deles, falam assim, eles vão jogar esse jogo um dia. Exato. Os 10, todo mundo vai querer jogar esses jogos. Eles transformam pessoas absolutamente desconhecidas da noite pro dia, né? Em pessoas extremamente famosas. Sabe o que eu vi muito doido do TikTok? Que o TikTok passou todo mundo já, né? Sim. Mais importante que o Instagram, que o Facebook, disparado. Não sabia. Disparado, porque é a próxima geração já. A criação do Reels é só para tentar parar o TikTok, mas eles não estão conseguindo muito bem, né? Então essa criação do metaverso, o Facebook tá tentando se diversificar de novo, né? Mas vamos lá. O que o TikTok, o cara do TikTok falou? Ele falou assim, para a gente conseguir ter um ambiente de pessoas que criam conteúdo, a gente precisa ter uma hierarquia. Então a gente escolheu algumas pessoas e colocou elas no topo. Sabe, que a D'Amelio, claro. Sabe, Bela Porte, essas pessoas foram escolhidas e daí eles são super impulsionados, assim, puff, são os heróis, todo né? mundo tem nossos heróis, porque né? todo mundo tenta copiar, claro. E daí se eles tentam copiar essas pessoas, eles escolhem como vai ser o conteúdo, você entende? E estão vendendo isso, as pessoas estão daí produzindo esse conteúdo já pautado em cima disso tudo. Seja ruim, o TikTok é legal, tá? Olha só que interessante. Esse é o problema, tá ligado? Sim. Você tá entendendo que é legal? Esse é o problema. Sim, mas óbvio. Esse é um lado pessimista de tudo óbvio. Isso, mas é um legal lado positivo legal. Sim. Da comunicação da era da informação. Há uma grande idiosincrasia na história. Tem uma questão muito perigosa de controle, porque é uma forma de capitalismo parasitária, porque elas usam nosso comportamento. O que o Google vende? O que eles Nossa informação, né? Como é que eles estão ganhando tanto dinheiro? Você sabe o que eles fizeram? Porque eles começaram... Se você pegar o Google, eles compraram o YouTube, né? Em menos de 2 anos que o YouTube foi 2005, sei lá, por né? 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Caraca. Uma startup que tinha menos de 1 ano. Sabe por quê? Porque tudo era mais informação que eles teriam. E eles investiram maciçamente em startups fundamentalmente de análise de dados, por expressão facial, por sensores. É fundamentalmente isso o investimento. A Microsoft faz a mesma coisa e fez isso com o WhatsApp, né? Juntou Facebook, Instagram, WhatsApp, tudo pelos mesmos motivos. Então a gente lida fundamentalmente com quase um cartel. Só que é um cartel que controla todos os nossos dados. Até que as empresas mais de dados mesmo, tipo a Verizon, a Comcast, que são os grandes servidores, né? Que é onde estão os dados, começa a questionar isso. Fala, vocês estão ganhando muito dinheiro, a gente está guardando esses dados, mas vocês que estão sabendo utilizar esse tipo de informação. É tão absurdo. Ontem eu puxei um jogo, veja isso, perceba isso, no meu celular. Se você lê aquilo que ninguém lê, vai estar escrito assim, ó: nós vamos pegar seus dados, nós vamos vender e provavelmente nós vamos vender para alguns países que a proteção de dados não é como é a do seu país. É mais fácil, né? Onde for mais fácil, uma ilha fiscal de informação. Pronto. É uma ilha de parasita. É parasitário, Lulu.
é algo de colonização, mas feito por pouquíssimas pessoas. Por exemplo, você fala que é capitalismo de vigilância, mas a China é o que mais faz. Sim. A China é socialista. E se você pega como um monopólio capitalista, ele chega a um ponto que o poder está tão concentrado que vira praticamente o socialismo, né? Claro. Porque se você vê, é todo mundo igual no YouTube. Exato. Menos quem manda no YouTube. Exato. Você entende? É tudo igual. Tem um videozinho falando e mostrando isso, né, sobre essa questão da tela, que você vê assim. É um menininho, onde todo mundo andando olhando para a tela. Né? E assim, olhando para a tela. E ninguém se comunica. Eles só param para se comunicar, para filmar aquilo que eles estão vendo, para poder postar. Não é? Uhum. A gente só vive através da tela. Você sabe quem é a Gloria Groove? Né? É uma cantora incrível, né? Eu tô em outro. É uma drag. Colocaram o meu público-alvo para outras pessoas. Pois é, e ela tem uma música agora chama Queda. Então a ideia da música é o indivíduo que está no picadeiro, que ele vai subir na corda bamba e que vai cair. Ele chama todos para ver. Só que ao mesmo tempo que ele está divulgando, né, é ele que vai cair. Você entende? Uhum. Tá todo mundo assistindo a queda dele. Ele apresenta aquilo, mas a queda é a dele. Tem algo, como é que eu posso dizer? Tem algo dramático, uma coisa. Não, tem algo perverso na ideia, né? De todo mundo tá lá vendo a queda. Então eles param, todo mundo filma, pá. E depois volta todo mundo a descomunicar. Todo mundo postou, todo mundo postou. Tem um episódio do Black Mirror, acho que na primeira temporada, que o cara é caçado e daí tem vários caras de máscara filmando ele. Exatamente. É tipo isso, né? Me fugiu a palavra, não é cruel, ela é sádica. Tem algo de sádico na coisa, né? Olha só, aí, tem uma grande crítica sobre isso também. Primeiro, se está sendo realmente acontecendo, mas me parece muito evidente que está. Eu estava vindo aqui para sua casa, estava vindo para o estúdio. Eu passei para comprar um sanduíche nesses fast foods. Abri meu celular para falar com você. Esse fast food. Fast quer dizer moda. Exato. Nova tendência, hein, gente? Você não errou, você inventou uma coisa nova. Aí, pronto, eu recebo imediatamente sobre o lugar que eu estou comprando. Uhum. Aí eu passei antes para comprar uma determinada coisa de uma marca de cerveja e imediatamente recebi a marca de cerveja de propaganda. É imediato. É imediato. Eles não controlam também mais. O computador começa a colocar os algoritmos e mandando e vendendo essa quantidade de informação. Quem critica diz assim, não pode ser de vigilância, porque a vigilância fundamentalmente é algo do Estado. É o Estado que... Não, mas é poder, né? Não importa que é o Estado, o que importa é quem tem o poder. Exato. E se você pega na questão se você fosse, vamos lá, se você fosse um overlord da indústria de comunicação, sim, e você já está controlando as eleições, sim, e minando o poder do Estado, você nunca ia focar porque você pega o poder do Estado de controle das pessoas, certo? Sim. O outro pilar é o poder econômico. E eles estão super focando na descentralização da moeda também, na questão, sim, do Bitcoin. Exato. Eles já estão quebrando exato, outra coluna do estatal. Para você ter mais poder. Né? Se você tivesse na treta Illuminati, exato, você não ia empurrar a rotina do Bitcoin. Exato. E eles detêm o poder. Não é o Estado mais. Eles detêm o padrão de informação. E como tudo que é totalitário... que eles controlam quem que ganha, né, a eleição? Claro, todo Estado totalitário, eles buscam isso. Controle total da informação e aquilo que eles passam pra gente. Todo Estado totalitário é assim. Uhum. Você pode estar num país totalitário, você está recebendo uma informação falando de coisas sobre o país que não são nada verdadeiras. Né? Não são. É a mesma coisa. Só que isso me assusta muito, porque as escolas não falam nada disso. Estão preocupadas, estão tão obcecadas na coisa de vestibular e quantidade de informação que não tem crítica mais sobre esse tipo de coisa. Não, os alunos sabem, eu acho, até um certo ponto. Eles sentem na pele. Ponto, né? Mas aí tem algo que eu acho que você entra no jogo muito lá pelos complicado. 15 anos. Porque eu acho que não. Eu acho que tem outros fatores. Mas assim, isso está gerando um padrão de isolamento social pro adolescente muito agravado na pandemia. Muito agravado, que praticamente está já dobrou o número de depressão na população de jovens, cada vez mais isolados. Quem está no fundo...
E as pessoas que estão no topo também. Os streamers estão doidos. Os streamers estão doidos porque eles estão totalmente focados o tempo inteiro. Sim. Jogando e mostrando. Porque no jogo, né? Ninguém no jogo, para ganhar o jogo. Para a pessoa, para o outro. E para todo mundo que vê e se acha para criatividade, para nada. Nós estamos virando, de fato, Admirável Mundo Novo. Não, ali é a mesma coisa. É uma visão muito pessimista do que está acontecendo também, né? Não sei. Porque existe, se pegar uma moda, assim, estoura uma moda de privacidade de dados, daí surge uma empresa que fala assim, gente, aqui a gente não pega tanto dado. Daí muda todo mundo para lá, entendeu? Mais ou menos, né? Porque, olha só, a chance tipo, não é tão difícil fugir assim. Porque tem um jogo... O jogo... Por exemplo, as mídias sociais, elas têm um limite. Elas têm limite de tempo. Sabe uma hora acaba, que nem balada. Mas você olha tem que fechar a balada porque a galera cansa. Eu concordo mais ou menos. Porque, assim, existe... O que é as grandes... São grandes empresas com poder econômico gigantesco. Se você criar alguma coisa dessa, os caras vão lá e compram. Seja para usar a tecnologia, seja para acabar com ela, pô. Os caras vão lá e compram. Os caras fizeram isso. No Instagram matou o Snapchat. Exato, pô. Os caras foram lá, né? Tentando matar o TikTok e tá perdendo. O que o Face fez? Foi lá, compra Instagram, né? Junta Você tudo. Você viu a propaganda do metaverso? Eu vi. Você ficou assustado ou você achou legal? Não, achei assustador. Pô, é Matrix, os caras estão propondo Matrix, mas ninguém vai falar com ninguém, não vão ficar só naquilo lá. O Mark Zuckerberg não é normal, ele não é uma pessoa normal. E você sabe que você olha, ele parece ele tem algo nefasto nele, né? Tem algo falso nele, tudo é falso. É tudo uma rotina de falar, ele tá lendo um roteiro, e daí ele tá falando com uma menina que trabalha pra ele, a menina também tá assim... Olha só. Morrendo de medo dele, ao mesmo tempo sorrindo, porque ela tem que sorrir, né? É uma coisa bizarra. Dele, ele criou, não vai nem entrar em detalhe que é econômico, mas ele criou ações de 2 tipos que para controlar. O fato é que ele controla totalmente a empresa. Só que o próprio Zuckerberg tem uma foto na internet, você procurar, o notebook dele tá com a câmera fechada. Lógico, né? Por que o nosso tá tudo aberto? Você imagina, olha só, Xbox com as câmeras. Não, mas ele tem que ser... Né? Ele vai falar que ele tem que ser assim, porque ele é um CEO. Lógico que ele vai ser focado para um ataque de Só que não é só ele, são todos nós. Eu sei, mas ele seria muito mais focado que uma pessoa comum. E pense mais, com a internet das coisas... Os caras estão acessando. Olha aí a terapia da conspiração, mas não é não, hein? Teoria. Os caras acessam as câmeras. É um nome muito bom. Acessam tudo, acessam as câmeras. Eles acessam tudo, o indivíduo acha você onde você quiser. O cara tem hoje por mecanismo de identificação de face, né? É tudo isso. A China sabe onde está todo mundo, maciçamente nisso. Em 2019, o pessoal de São Paulo estava usando drone com reconhecimento facial para controlar no carnaval. Você jogar sua cara na internet, vai aparecer tudo que você fez. Não vai identificar aquilo. Agora imagina eles com acesso a tudo isso. Onde no dilema social o próprio maior representante ali do Google diz que não permite o filho dele fazer nada disso, né? E é óbvio. Dilema das redes. A dilema das redes. E o que está acontecendo? Documentário. Por que eu acho? Como toda grande mudança, é verdade, você tem razão. Ela pode ser boa, ela pode ser ruim. O capitalismo viveu isso. O grande problema dele... Essa é a questão. Né? O capitalismo é bom em criar tecnologia. Exato. A questão a tecnologia sempre tem 2 lados. Sim. Só que tem um problema. Se a gente é conscientizado na questão do negativo, a gente fica totalmente refém. Eu tenho problema. Exato. Né? A gente pode fazer algo. E tem um problema democrático, né? De quem que tem o poder da democracia, se a democracia morreu. Acabou. Matou tudo. Matou a democracia. Tem a questão de... toda a questão política, não, acabou. Nós somos colônia. Idealizado, aquele mundo idealizado onde você tá lutando por conta todo mundo e tá todo mundo no mesmo jogo, mas não tá mais, né? Todo mundo tem, quer dizer, tem pessoas que acham isso, mas tem pessoas que nunca acharam isso. Sabe, eu acho que como toda forma nunca de foi mudança, igualitário, né? E nunca foi mesmo. É a grande revolução a gente tá vivendo com isso. Quando eles começaram a comunicar todos os dados via internet, porque pensa, eu sou de uma geração que eu fazia o Word e escrevia, não era conectado com a internet, eles não tinham acesso a nada, meu.
Eu comprava o programa. Quando usava. hoje não era assinado. Hoje não. Hoje é tudo você tem que compartilhar tudo. Office. Antes você comprava uma vez e vinha num CD gordão e daí você pronto, acabou. Exato. Agora você tem que assinar. Tudo é assinatura. Tudo é assinatura. Tudo você paga, mas tudo eles têm seus dados. Isso é muito saco. E aí você tem 2 níveis de dados. Um que todo mundo é muito claro, os que estão no computador. Porque hoje quem media tudo isso? O computador, pô. Que há uma interface hoje. Você está falando do Windows 10, humana. Que tem todo o controle que é buscado, falo, né? É por conta da Zuboff, na verdade ela relata isso no livro dela. Mas assim, bom, eles agora criaram, está tudo online, todos os seus dados têm o que está no computador. Só que agora eles estão predizendo tudo que já está na rede, está na internet, né? E são nossos dados. O que eles estão fazendo com isso, né? É meio assustador. Só que você fala assim, mas pode ser bom. Veja, a gente vive um momento muito ruim, né? Quando eu olho para essa juventude toda se desconectando da forma como está sendo, cada vez mais deprimindo, eu nunca vi na minha vida, eu sou 25 anos psiquiatra de criança, tanto adolescente tentar o suicídio no meu consultório ao longo, faz 25 anos, nunca vi igual. O suicídio sempre foi muito alto em países onde as pessoas são isoladas. No Japão, na Finlândia. Países muito frios. Aqui a gente sempre foi mais social. Exato. Quando perde essa base social da amizade, da família, daí qual que é o sentido da vida se não for os outros? Daí se você tá sozinho, você vai o quê? Claro. Você entendeu? O ser humano, mais do que a gente viu, é um ser gregário demais. E talvez por isso que é tão nefasto, porque ele usa essa questão social da nossa querer aprovação e querer o amor contra a gente, você tá entendendo? Mesmo. Por isso que é tão nefasto. Elimina a sua autoestima. Exato. É cruel, é parasitário. Ele engana você o tempo inteiro. Ele engana o jovem o tempo inteiro. Ele põe um monte de videozinho bobo para você não ter ação, não estar percebendo tudo que está acontecendo no mundo e todas as porcarias que a gente está vivendo, né? Numa alegação de que assim eles fazem isso pela gente. Mas o quanto que isso é eles fazem isso para melhorar os serviços para a gente. Entre aspas. Entre aspas. É que nem a criação do Facebook que tirou o like e virou várias coisas, virou haha, virou bravinho, virou tristeza. Porque daí você sabe exatamente a reação que o cara teve para você ser mais específico dado que você retira dele, entendeu? Não é uma questão pra gente se comunicar melhor uns com os outros. E é o que eles estão propondo. Daqui a pouco tá todo mundo isolado nos seus quartos, brincando. É Matrix total. O metaverso. O metaverso é isso. O metaverso é 100% Matrix. Qual que é a diferença? Total. Só que é um Matrix muito piorado, porque os bonequinhos eles não sabiam. Não, você não sabia. Eles são ruins, mano. Por enquanto, essa é a questão. Por enquanto. Por enquanto. Quando for melhor do que... Daqui a pouco. E outra. Pô, tá todo mundo gordo, os adolescentes tudo gordo dentro de casa. Ninguém mais faz atividade física. Né? Todo mundo deprimido. Todo mundo com a vida sem sentido. Cada vez mais cobrado. As famílias com cada vez mais medo, minando tudo. E a gente cada vez mais isolando, ouvindo e vendo coisas que só servem para mascarar e para iludir e para enganar por fatores que são econômicos. É um pra absurdo, alguns, né? Que é bom só para alguns. Exato. Você sabe que o que é engraçado? Quer dizer, é trágico, mas é engraçado ao mesmo tempo. Que o pessoal quer ficar fitness, ou tá todo mundo gordo, ou o cara quer ficar fitness para aparecer no Instagram, entendeu? Então os dois lá se controlar. Mas é que nem o Emicida, né? A música do Emicida, a frase dele é essa, né? O bem e o mal, né? Formam um arabesco, né? Um arabesco. Exatamente. Só que é uma situação que na realidade é burlesca, velho. É engraçada, é ridícula, assim, totalmente fora do contexto isso que está acontecendo. Um mesmo. Né? A gente, eles estão... TikTok é ridículo, né? Exato. Apesar de... As pessoas estão perdendo a ideia do que é relevante. Sabe o que é? Tem todo esse lado negativo, mas eu vou pegar um pouco do lado positivo. É divertido, vamos lá, é divertido. A comunicação realmente é melhor. Os dados são bons para algumas coisas, tipo, a medicina vai ser revolucionada, os processos vão ficar mais eficazes em tudo. Você vai querer... O que os caras falam? Na verdade, o marketing só mostra você as opções que você tem, você mesmo escolhe. É um outro lado da questão. Eu concordo. Como que eles vão ter controle total? Mas eu não concordo que é engraçado. Não. As pessoas estão cada vez mais isoladas.
estão cada vez mais sem sentido. As pessoas estão vendo o adolescente ficar trancado no quarto assistindo isso o dia inteiro e não tem sentido de vida. Mas qual que é a diferença entre isso e o Chacrinha lá? Que é idiota e daí o Chacrinha... Porque é a mesma coisa, é o circo do pão e circo igual. Não, mas eu vou fazer um adendo a isso. Eu não concordo pelo seguinte: a quantidade de dado que se computa é infinitamente maior. E segundo, o Chacrinha não tinha acesso, a não ser que aquelas coisinhas de Ibope, sei lá. De Ibope. Mas era muito pouco. Né? Exato. Ele fazia aquilo lá, ele podia se dar bem, ele podia não se dar bem. Né? Hoje não, mano. É totalmente injusto, totalmente fora. Você época, não tem a menor chance. Vamos lá, na época a gente abriu o podcast falando, pô, não é muito bom que todo mundo tenha voz, que tenha... Sim. Mas não é isso. Antigamente só tinha 3 canais. Mas não é isso, a gente não tem voz. E agora todo mundo tem canal, não é muito bom isso? Não, porque eles vão colocar só os canais que eles quiserem, Lulu. Não, mas não sempre. Os nossos amigos sempre têm nossos canais. Você acredita nisso? Entende? É mesmo. Mas é verdade, pô. O Instagram, nossos amigos, primeiramente os amigos. Acompanha a gente e todos os outros amigos. Porque o que está rolando? Não, nós competimos com a galera que vai ser posto lá, que vai ter 10 milhões de visualizações. Nós temos quanto? Sei lá. Não, mas eu tô falando, alguém normal, que tem 300 pessoas que seguem no Instagram... Ele vê os amigos e os amigos vê ele. Não é uma questão. Será? Se ele tiver uma... Você entende? Essa comunicação ajuda muito. O WhatsApp não é tão útil. Ele é muito útil na vida, no dia a dia. Ele é tão útil que quando ele cai, todo mundo pira. Exato. Como é possível? Como é possível a comunicação do ser humano ser dependente da mediação por uma máquina, que quando cai está todo mundo desesperado. Mas antes o telefone é igual. Não era. Antes o serviço do carteiro também tinha o poder. Todos os carteiros não podia ser o mesmo cara, ou podia estar aqui. Gente, agora criou esse sistema de carteiro. Tá todo mundo mandando carta e sabe quem controla os carteiros? Eles leem todas as cartas. Eles nunca controlaram. E eles estão usando as coisas das cartas para a gente comprar, sei lá. Eu vou pegar esse exemplo. Óleo de baleia. Eu vou pegar esse exemplo. Entendeu? A gente sempre soube o quanto você violar uma carta, né? Mas é criptografado, existe criptografado? O mundo inteiro, vamos lá, eu falei assim, os caras do Bitcoin. Estão esses dados criptografados? Ninguém detém a criptografia? Ninguém detém como foi feita a criptografia daquilo que está nos grandes servidores, ninguém detém. Eles podem tá bom. Ué, não dá para saber. Não, esse é o questionamento que e toda se vez faz que investigam, eles acham que estão vendo sempre, né? Tirando o DuckDuckGo. Agora, é evidente o que a gente vê na questão do comportamento. As pessoas já não veem mais as outras. As pessoas estão se isolando cada vez mais. Depressão já é uma causa de afastamento de trabalho e é a primeira causa de impacto no Brasil, já é a segunda no mundo e vai ser a primeira muito em breve. É a doença totalmente, que a gente já falou em 300 podcasts aqui, a doença da desconexão. Por que o pessoal está buscando esse isolamento? Porque todo mundo pede home office e acha o home office melhor do que o office. Eu não acho que é todo mundo, mas aí é uma questão muito específica, porque assim... Eu acho que está todo mundo buscando isso? Mas eu acho que são porque a empresa é chato, né? Trabalhar na empresa. Por exemplo, isso é questões de trabalho. Eu acho que são relações de trabalho. Não. Eu acho que a gente está falando de algo em que sequer grandes companhias vão ter qualquer chance. Porque até os seus próprios dados, por mais que eles lutem através de TI, de tentões de segurança da informação, está sendo vazado. Se essa teoria realmente é verdadeira, e me parece que é, porque não tem uma pessoa que não tenha tido a vivência. Chega perto do seu computador e escreve sobre uma coisa que você não vai receber uma propaganda 1 minuto depois sobre aquilo. Fala. Se você falar daquilo... Você não precisa nem escrever. Como aquilo né? É possível. E outra, ele sabe em todos os lugares onde você está. Ele marca o seu celular em todos os lugares que você esteve. Você chega com uma mensagem assim, carro estacionado. Você já recebeu isso? Exato. Que carro estacionado? Você tem algumas coisas no iPhone que ele localiza onde está seu carro. Isso foi uma coisa que me assustou. Outra coisa que me assustou, que o prédio, que eu mudei para um prédio, ele tem reconhecimento facial para abrir a portaria. E daí, eu tava de máscara e ele me reconheceu. Isso me assustou. Eu falei, cara, como que você sabe que sou eu de máscara?
Você imagina minha sobrancelha é tão identificação só minha, assim. Pois é. Tá ligado? Agora, isso tem no mundo inteiro. A gente dá dado para todo mundo, pô. Os caras escolhem nossa digital em um segundo e tá todo mundo usando a digital como se fosse a coisa mais segura do mundo, né? Digital é a coisa mais fácil do mundo de ser copiada. Ctrl-C, Ctrl-V, você copia. Se você olhar para a tela do seu celular, antigamente fazia sentido, mas hoje não faz mais. Todas as suas coisas estão lá. Todas as suas digitais estão lá. Não, agora a gente usa isso como grande reconhecimento facial. Você pode pior ainda, pô. Tirar uma foto e mostrar sua foto de outro cara desse entra? Eu acho que é uma grande não é só mostrar uma foto de alguém. Exato. E para onde nós vamos parar, né? Onde a gente tem cada vez mais informação, não sabe o que fazer com ela. É uma informação totalmente deturpada, desviada por grupos muito pequenos que têm acesso ao poder e ao controle daqueles dados e que se utilizam dessa informação para questões de venda, por questões capitalistas e modificam muitas vezes o comportamento. E é uma grande diferença, hein? Uma coisa é você fazer e divulgar informação, eu já acho terrível. Não, mas eles estão manipulando e alterando o padrão comportamental da gente. Essa é a questão. E pior, esse é o problema que a gente e aí eu olho para a gente aqui do nosso podcast, não. E eles estão pegando as populações mais frágeis. Eles pegam crianças. Pois é. Eles pegam adolescentes. O problema do TikTok eles pegam jovens, são as populações mais frágeis frente a tudo isso. Eles vão, se isso tudo é verdadeiro, e me parece que criar um passivo. Só para terminar a história que eu te falava do correio. Lembra que eu falei? Ninguém pode violar. Há pouco tempo atrás houve uma tentativa de regular isso, né? Sobre regular o que eles podem fazer ou não. O neoliberalismo sempre traz, não se pode controlar nada. O mercado se autorregula. Mas são eles mesmos como? Que falam disso. É óbvio. Eles passam essa informação, pronto. Eles não controlam, ninguém controla nada, né? Só que eles controlam a gente em absolutamente tudo, de forma ilegal, né? Ou legal até então, mas no mínimo me parece pouco ética, porque é disfarçada, é parasitária, pega os nossos dados e vendem. Quanto o sorriso do Zuckerberg. Óbvio, é extremamente falso, né? É parasitário, é colonialista, e está gerando mal para a população do ponto de vista de saúde mental. Me parece muito evidente para grupos de adolescentes, jovens e mesmo de adultos que também estão se perdendo desse processo de isolamento, de falta de crítica, de falta de atividades em outras que não seja trancado dentro de um quarto, sem você mexer nada do seu corpo, sem dormir, recebendo onda eletromagnética o tempo inteiro. E você, sim, se mexe muito, do que quando eu mexia jogando as bolas no campinho, né? Que corria atrás da bola e pulava muro para catar a bola, para não ser a bola furada pelo vizinho. Tem uns jogos do Mario Party que você fica quase com ler. Essa foi uma tentativa, mas sabe, né? Foi uma tentativa de minimizar. Mas era fingir, porque também você pode jogar o eSports tênis, assim, sentado. Não faz nada. Com um mínimo de leve de toquinho do pulso possível. Olha, recentemente... Você estava jogando tênis. É o absurdo do absurdo. O brasileiro ganhou o campeonato mundial do futebol no FIFA, só que é digital. É no game, né? Era um brasileiro. Eu não vejo problema de... Não tem problema. Eu acho... Sabe, o maior problema que eu vejo... Eu estou falando disso aí só para exemplificar a história da atividade física. Não, só da atividade física, só por causa disso. Mas fala aí o que você ia falar. O maior problema de estudo é que a questão do negativo, ele traz mais atenção, né? O que deixa todo mundo irritado, o que deixa todo mundo brigando politicamente... O que mostra coisas polêmicas para você ter uma reação. E a raiva, ela é uma reação humana tão rápida e impulsiva que é fácil de controlar, entendeu? E daí o algoritmo pegou isso assim rapidão. E o que demonstra... Porque você vê os tiozão brigando de política no Face, é só isso, né? Exato. É para você ter uma reação, para você... Exato. Olha, que é mais fácil. E isso que o quanto que isso que tá zoando a cabeça? E se tirasse isso e colocasse, tipo, felicidade? Vamos só trocar troca a braveza por felicidade. Aí, vamos ver o que rola. Não muda. Entendeu? Mas não ia melhorar o mundo? Nada, ia nada. Por quê? Porque é pautado na ideia de uns
É um mundo controlado, é tudo aquilo que a gente não quis, é tudo aquilo que a gente lutou a vida inteira, desde a época de Woodstock para cá e muito antes. Mas todo o controle, a gente não tem mais liberdade, a gente não tem mais democracia. O mundo está sendo controlado, vai ser controlado, se tudo isso é verdadeiro, por 4, 5 pessoas. Mas existe, não, véio, só que agora, antes era na Idade Média, hoje vê a quantidade de gente. Existe também uma contracultura que vai contra. E existe esse lado de cada um ter o controle do que você mesmo acessa na internet. Sim. Você, por exemplo, escolhe o que você segue no Instagram. Será? É que a questão que, por exemplo, o Instagram tem a rolagem infinita. Mesmo. Quando acaba os posts dos seus amigos, sugestão pra você. Claro, será? Heineken. E no Face, que rolou essa história que eles não deixavam você ver todos os amigos e só exibiam o post de alguns, né? Também. Agora, você tem razão. Não, tem esse controle, mas tem esse lado que a gente ainda tem o controle. A gente não é 100% ver o que você quer, que nem na época do Chacrinha. Você só podia ver o Chacrinha. Exato. Agora, só escolhe ver. Você podia só ver procurar na Barça a informação que você tinha. Não. Falando Chacrinha. Não, vou propaganda aí, propaganda. Não sei. Mas perdi o... Não, mas você estava falando dessa questão... Você entendeu? Só tinha 3 canais. Agora tem infinitos canais. Sim, como toda revolução, eu acho assim... Ela tira a gente de um estado de conforto... Ela demonstra perigo, a gente teme o que é novo. Só que eu não gosto muito dos caminhos que está se tomando, porque tem muito pouco regulação. A gente não sabe claramente o que está acontecendo. A gente vê claramente o impacto que está gerando na saúde mental das pessoas e o risco que a gente está correndo de algo que a gente batalhou por uma vida, que é a gente viver dentro de um mundo democrático, que se respeite a opinião dos outros e que se possa gerar discussões. Nada disso vai ser verdadeiro. Vai contra a ideia do iluminismo de que cada um tem o próprio poder, né? Nada disso vai acontecer. Mas, por exemplo, no feudalismo ninguém tinha poder também, saca? Existem momentos da história onde poucas pessoas têm poder considerável. Exato, mas pensa E esses tempos acabam também, sabe? Olha só. Quem vai ter poder? O Overlord, inteligência artificial, Matrix? Mas, talvez, eu não sei. Mas olha só. A Skynet vai ter o poder total? Vai ser o rei eterno? Eu não sei. Agora, a gente estava falando, quando você fala da Idade Média, a gente está falando de um determinado número de pessoas. Hoje a gente está falando de um número infinitamente maior, com um poder de comunicação infinitamente maior, e com pouco entendimento, me parece, e pouca crítica que a população tem vivido frente a tudo isso que está acontecendo. E eu acho que as escolas também podiam contribuir mais com essa crítica, em vez de ficar olhando fundamentalmente para aumentar conteúdo, para depois ter conteúdo para selecionar frente a uma pedra, frente a uma prova. Perdão, uma pedra foi péssima, uma prova, mas foi um bom ato falho, né? Tão rígido e tão duro que a coisa é. Mas terrível isso que a gente está vivendo. Agora eu noto, e aí uma atenção a todos mesmo, porque eu nunca vi na minha vida tanta depressão, tanto adolescente se cortando, tanto adolescente isolado, tanto adolescente deprimido e tanta ideação de morte, ideação suicida. E eu posso falar, porque faz 25 anos que eu trabalho com isso, eu nunca vi igual, nunca vi nada igual. E qual que é a solução? Igual, você pensa? Eu acho que a solução passa por isso que eu estou tentando achar argumentos para eu gente acho se que salvar. Não tem uma solução muito fácil, né? Porque frente a isso a gente lida com situações de poder muito extremos, né? Mas eu acho que a solução melhor é a família, né? É o desligamento disso tudo, porque não era assim. Pelo menos no almoço, assim. Pelo menos você tentar se desconectar. E não só, você evitar, por exemplo, ficar trocando de uma conta, colocando essas coisas nos servers a qualquer custo. Podia ser, né? Sabe, tipo... Faz o seu backupzinho ali de boa, né? Você que crítica, exato. Não joga no iCloud, foi feito, É melhor fazer no computador. Mesmo assim não vai adiantar muito, porque os caras têm acesso ao que você navega. Mas assim, a outra coisa que eu acho muito interessante, que ajudaria muito crítica. Sabe, a gente tá falando. Tem muito pouca crítica, né? Exato. O próprio sistema que criou essa questão criou o nosso podcast que está falando contra.
E aí? Só que nosso podcast pode estar falando, mas a gente vai falar para sei lá quantas pessoas, aí os caras vão colocar até um outro que vai falar para gigantes falam disso também. É uma coisa verdade. Que está aparecendo, assim, né? É verdade. Estão dando luz a isso. É verdade, Mas eu pessoalmente, eu venho dizendo isso há muito tempo. E quando você pegar a parte de internet das coisas, fica assustador o que pode estar acontecendo. É que a internet das coisas é meio ruim agora. Ainda, né? Ainda. Mas daqui a pouco, meu cara. Eu sei. Você imaginou nas telas, tudo, eles vão saber. Mas vai ser bom em ferramentas médicas. Sim, vai mas ser bom em um monte de coisa. Mas eu não achei nenhum outro exemplo que seja. Mas vai ser legal. Pô, não vai ser legal ter uma geladeira que sabe que acabou o queijo. Médico, ainda vou te falar, vai ser terrível, né? O pessoal tudo atendendo a distância. Acabar. Você vai ter que virar TikToker também. Você vai ter que fazer dancinha do TikTok, vai acabar a sua Como profissão. tem muito casal, mas é fazendo dancinha de TikTok e tá fazendo sucesso. É a única coisa que a gente vai dançar pro fim do mundo. É muito pouco profundo. Eu gosto de TikTok, isso que é pior. Não, eu não sou contrário. O problema é que aquilo... eu não sou contra nenhuma forma de diversão, inclusive. Eu acho que todo mundo tem direito de se divertir e fazer o que bem entender. O problema é que não é isso que nós estamos vivendo. A gente está recebendo as informações já de uma forma totalmente que a gente não tem muita escolha. Essa é a imagem que eu tenho. Esse é o problema aqui. Esse é o grande nó, eu acho. E só que tem... Eu, como médico, assim, a gente que tem... discutindo essas questões, eu acho que a gente não está percebendo o malefício que está gerando, principalmente para gerações mais novas, que não estão tendo esse entendimento e que já nasceram na égide desse controle, né? Na égide dessa vigilância. Os pais usam eles como elemento de marketing no story. Pois é, eu curtia da vida com isso. Olha meu bebê. Exato, o bebê dá like. Meu bebê é assim, meu bebê é assado, ele dá uma risadinha. Coloca ele no banco de dados chinês. Aí tem 1 milhão de visualizações. Nossa. Aliás, eu não gosto de nenhuma criança, nenhuma forma desse tipo de mídia, onde a criança praticamente trabalha, né? Para exatamente. Toda criança sempre pega esse histórico de celebridades que elas ficam meio doidas. Toda criança com muita atenção fica meio doida, né? É claro. Não necessariamente, mas até o bebê do Nirvana. O problema é que alguém processar o Nirvana, de alguma forma está levando a criança para aquilo lá, né? Quer aquilo lá, busca aquilo lá. Eu acho que tem que ter muito cuidado. O pai do Michael Jackson que faz ele trabalhar, né? Todos eles, né? Você pegar James Joplin, até viveu a mesma coisa. A Amy Winehouse viveu a mesma coisa. A mais famosa TikTok chama D'Amelio. Ela tem tipo 16 anos e ela só dança. E ela tem um documentário da vida dela, ela chorando o dia inteiro, daí chega o gerente dela, sei lá, o manager dela, fala assim: eu planejei seu ano inteiro, ano que vem você vai fazer isso, e ela chorando lá. Que porcaria, né? Porque ela tá presa nisso, ela tá controlada. Aquela coisa da Britney Spears sendo controlada, Michael Jackson. E sabe o que os jovens estão fazendo desesperadamente? Estão se cortando. Eles se cortam isoladamente, eles buscam. Como que você vai ganhar da Matrix? Você se luta contra si mesmo, né? Vai ser por guerrilha, né? Eu acho que vai ter que fazer guerrilha mesmo, assim, guerrilha. A gente fazer. Mas existe uma guerrilha, isso é uma guerrilha. Isso que a gente faz tá minando o Spotify através do Spotify. Exato, mas a guerrilha, pô. É uma forma. Por favor, pague a gente. E hoje a gente fala essas coisas, pô, a gente já teve coisas que a gente não pôde divulgar, a gente não pôde. Pois é, né? A gente já teve. A gente já sentiu uma censura minúscula. Exato. No esquema gigante. Aqui, ó, dentro da nossa casa, a gente fala o que quer, não é isso? Pois é, incrível, né? E aí, não posso falar o que eu quero? Não estamos num país democrático? Não podemos mais. Você entende? A coisa está muito complicada. Mas volta a dar eu acho que é um jogo diferente. Esse alerta, né? A questão democrática tem que tomar muito cuidado. Né? Os caras vão aprender a jogar o jogo. E quem tiver o melhor time de marketing ganha. No caso, o Trump, entendeu? Ou no caso... Mas começou com o Obama. O Obama já usou dado também. Todo mundo, né? Todo mundo está usando. Todo mundo que ganhou. Exato. A questão é que todos os lados vão tentar os dados.
A guerra ela vai ser travada também. Eu acho que muito, assim, essas discussões entre as companhias ligadas à mídia, Face, Insta, a Google, isso tudo, com a Verizon, com a Comcast, que são os grandes conglomerados mesmo, onde estão os dados. Esses dados eles não são virtuais. Eles estão em servidores. A nuvem, onde fica a nuvem? Exato, não é uma coisa fosforilante. É até um nome nuvem, disfarçar, né? Disfarçado. Parece que é mágico, é pim-pim. A nuvem é um computador gigante que está lá com eles, pegando todos os nossos dados. Do lado da área de 51. Exato. Que estão pegando todos os nossos dados, estão processando e estão vendendo. E estão fazendo da gente que bem entender. Essa é a ideia. Mas, foi incrível. Gente, quanto tempo? A gente está... 55. A gente pode ficar falando aqui muito mais tempo, mas eu me assusto muito. Eu acho que a gente tem vivido isso cada vez mais e a gente tem que, sim, fazer guerrilha. As famílias têm que orientar os filhos. A gente tem que tomar cuidado com a nossa privacidade e a gente tem que exigir leis, sim, de controle, não da internet, não controle daquilo que a gente fala, mas controle das grandes empresas que estão criando cartéis que tentaram e que controlam o Facebook, tudo. Exato. É o que acontece. Posto de gasolina faz isso, eles vão lá e não deixam. Criança, tem que no mínimo censurar para criança. Agora, são as grandes empresas do mundo, pô. São as que mais dinheiro dão. Os lobistas gigantes, né? Como que você vai ir contra eles? E você imaginar que é algo tão recente, né? Você imaginar que a salvação é a criação de uma rede social de felicidade ao invés de treta. A questão é que não tem tanta atenção. A felicidade é mais chata. Eu acho que a felicidade e a tristeza caminham todas muito juntas. E aí? Né? Para mim, a faceta de uma mesma coisa, né? Mas assim, Se bem que não, porque o Instagram tenta vender felicidade. Exato, também. A gente tem que encontrar, eu acho que mais do que isso, a realidade, né? Isso. Ou mostra. E aí? A verdade. Vamos mostrar então tudo de todo mundo. Vamos combinar e aí? Aqui. Ao invés de só ou mostra nada ou tudo de todo Inclusive, mundo. Daí pelo menos é mais real. O poder, falar o que é, meu. Eu quero ver o Mark Zuckerberg chorando no banho. Exato. Daí eu entro no metaverso. Aí tudo bem, exato. Eu quero ver a casa dele também. Eu quero ter os dados do Mark Zuckerberg. Porque ele faz isso com a gente, pô. Por quê, né? Exato. Que ele falou pro senador. O senador, você vai. Ele falou assim. Você fala onde você tá no hotel? Ele falou, não. Mas por que você sabe onde eu estou? Né? Isso. Exatamente. Aí fazer uma citação que é quase bíblica, viu? Não é uma coisa, mas assim, não há salvação fora da verdade, pô. Não é isso que a gente tem. Não é verdadeiro. A gente acha que está lidando com a verdade. Não. É tudo mascarado. É um grande filtro mediado por grandes filtros. É o grande outro. O grande filtro do grande outro. Que infelizmente tem gerado muito mal, me parece, aí também essa população aí que está crescendo, as novas gerações, que vão ter que ter muito cuidado, como a gente teve que lidar com isso também, é o que você diz. O capitalismo, quando surge, também, ele tem as idiosincrasias e tem as dificuldades. É que nem a criação do revólver. O revólver não vai sumir. A gente tem que aprender a viver com ele. Mas eu não acho. Controlar, né? Me parece que nada você que entende? E veja, eu não todas sou as tecnologias ficam. Eu não sou um cara de direita, de absoluto não, mas assim, eu acho que nada se controla na vida por nada, né? Se você soltar qualquer um e deixar fazer o que quer, né? Não, o ser humano não tem essa capacidade. O ser humano ele se perde de forma geral nisso, no poder absoluto, numa coisa muito totalitária. Isso porque a gente tem medo do controle da democracia. Claro. É por isso que o problema a gente principal. tem que tomar esse cuidado, onde é exatamente o que você falou. Então, você pode me ver, eu também quero ver todo mundo. Então aí nós vamos ver se é assim, porque daí tudo vai ser isso legal. É mascarado. Aí vai ser real, vai ser o jogo real. Voltou. Com umas letrinhas desse tamanho, né? Se todo mundo visse todo mundo, não ia cansar? Claro. Todo mundo ia largar rapidão. Óbvio. Ia ser chato. Como tudo. Tudo na vida, as gerações vão mudando porque fica chato depois de um tempo. Tudo se desgasta. É o que eu tô falando. As mídias sociais têm um limite de tempo, que nem balada. Não, eu não concordo, porque assim, eu acho que eles vão mudar as formas, mas eles vão continuar controlando. É que nem política. Pequenos updates. Aqui no país são os mesmos há muito tempo na política. Você só mostra a roupagem que muda um pouquinho, mas é tudo igual. É tudo a mesma coisa. As grandes companhias estão fazendo a mesma coisa, as companhias de dados. Pelo menos é o que eu tenho visto.
visto, tenho lido e tenho me preocupado demais. A gente precisa voltar para as praças, a gente tem que voltar a largar a tela, a gente tem que parar dessa comunicação extrema, onde tudo está na nuvem, tudo nosso está lá, tudo está em algum lugar que a gente mal sabe onde é. Sabe onde é? São computadores de outros que estão em outros países, que eles estão vendendo os nossos dados e estão usando esses dados para controlar a gente cada vez mais. E não é só a gente, são as crianças, são os adolescentes, pô. Não creio que seja uma coisa alarmista, não é. A gente está vivendo. Não tem ninguém que ouça isso que não perceba. Ou que não, se começar a olhar com atenção, vai ver. Isso que você falou, só de falar, né? Aumenta até o preço do que você está procurando. Se você procurar um tempo depois, o preço aumentou. Por isso que você tem que procurar a passagem de avião no modo de privacidade. Exato. Daí você entra em outro computador do celular. É isso. Daí você procura de novo, ao invés de entrar de novo na mesma passagem, que eles não têm aumentado o preço. E, sabe, eu fico assim, eu acho que qualquer forma de controle não é algo bom, que não sejam controles feitos por pais. Porque os pais realmente amam. Eles sabe? têm E eles querem aquilo que você está falando. O que é bom, eles querem o que é bom. Né? Esses não. Sim. Eles querem dinheiro, eles querem sucesso, status, é por ambição, é por um monte de coisa. Ninguém está pegando aquele dinheiro. Eles não têm tanto controle da própria criação mais. Eles estão perdendo o controle do algoritmo. O Bob falou, né? Eu não sei o contexto exato, mas a Zuboff conta uma história no livro que ela ouviu um dos idealizadores. Como chama o livro dela mesmo? Chama Capitalismo de Vigilância. Na era do capitalismo da vigilância. Mas ela conta a história que o próprio indivíduo que criou tudo disse em alguma situação, não sei se ela ouviu, não me lembro a história direito, mas ele diz assim: não, nós mesmos não controlamos mais. Esses dados estão passando, ninguém mais controla. Não adianta você mexer na sua máquina, mas a própria Microsoft também não controla mais. Segundo o indivíduo, eles não sabem mais como controlar. Os dados estão passando, estão fluindo, a capacidade de processamento está sendo cada vez maior, de análise. É muito grande. Então eles realmente estão vendo padrões invisíveis para gente, meros humanos. Exato. E é tudo matemático, eles é assim, né? E com nível de processamento de dados que a gente nem imagina. Nós, meros humanos aqui, a gente não imagina o que o grande outro está fazendo aí com a gente. Pelo menos aparece. Beleza, galera. É isso aí. Valeu. Tamo de volta, Lulu. Vamos voltar. Semana que vem, vamos voltar sempre. Tamo aí. Estamos sempre. Falar um pouquinho aí. A gente nem sabe, porque a gente é assim, a gente vai pensando nas coisas do dia a dia, nas coisas que a gente vive. Manda mensagem pra gente, vou começar a ler as coisas de novo no Instagram, tô aí no Facebook, estamos no Face, canto, no Insta, que a gente escreve dessas coisas também. Mas eu acho que pelo menos a gente traz pelo menos uma informação com mais crítica, pô. Sabe? Isso é um caminho também. Conteúdos caracteres. Com crítica, né? Que você possa confiar. Nós somos muito confiáveis quanto à informação que a gente passa. O surgimento dos podcasts é muito positivo. Eu acho. Eu acho. Isso? Eu acho. Não, porque ao mesmo tempo, porque foi ao mesmo tempo que o TikTok. Sim, como pode? Eu não sou contra. Ou 10 segundos ou 2 horas. São manifestações, eu acho, o podcast ele traz muito interessante. É como o monopólio das cervejas, por exemplo, né? Grandes indústrias produzindo. Hoje o Brasil produz, eu acho, quase a mesma quantidade de cerveja em micro cervejarias ou produções caseiras, né? É isso. A gente pode romper tudo isso, cada um conseguindo falar e se expressar fora desses grandes grupos, na realidade, que no fundo só passam para a gente aquilo que eles querem, e a gente virou, na realidade, a superávit, né? Nosso comportamento é superávit, que se reverte seguramente em dinheiro, né? E é quando se envolve esse tipo de coisa, as pessoas têm que ter muito controle, muita ética, muita moral, né? E muita lei, né, que regule, porque as companhias são realmente muito grandes e é muito difícil, né? É Davi com Golias, né? A coisa é muito complicada. O futuro vai ser uma mistura disso, né?
vai ser o controle e ao mesmo tempo vai ter todo mundo um pouquinho desse controle. Depois eu te conto das superbactérias aí pós-Covid. Não, pelo amor de Deus. Tô brincando. Pelo amor de Deus. Não tô brincando. Até é uma brincadeira. Não, até porque elas vão morrer por causa de engenharia genética. Toma essa superbactéria. Acabei de... Pronto, galera. Solucionei o problema das superbactérias. Pronto. E acabamos. Engenharia genética. São avanços. Aí são verdade, eu não tô bons. zoando, eu tô falando sério. O problema é assim, a gente tem produzido muita informação, né? Sem estar fazendo isso. Mas o que chega pra gente, né? O que ainda chega... E a gente tá falando da gente, do eu, você, família com uma condição sociocultural privilegiada. O que chega pro pessoal que sequer conseguiu estudar, ter acesso à leitura, ou ter acesso a computador, ou ter acesso a qualquer coisa dessa. Porque a gente está falando aí de Instagram, Face, isso, mas não é a grande parte da população também, que nem acesso a isso tem, né? Que seguramente eles já estão pensando em como fazer isso cada vez mais. É uma população sem educação que vai ser muito mais facilmente manipulada. A gente já é, né? Então, eu acho que eu olho, as coisas estão mudando muito rápido, né? A informação a forma de se informar e aquilo que se informa é algo que a gente tem que começar a pensar cada vez mais. Beleza, é isso aí. Valeu, galera. Muito bom, falou. Até a próxima. Valeu. Tamo junto. Até a próxima semana.